Olá, meus amigos! Como estamos? Uma excelente semana para todo mundo. Então, hoje nós vamos começar nossa aula 6. Estão preparados? Vamos a isso. Tem uma novidade. Aguarde só mais um minutinho, tá bem? Então, a novidade é o seguinte. Essa aula de hoje, nós vamos fazer ela gratuita integralmente. Todas as pessoas que me seguem, todas as pessoas que visitarem o meu canal no YouTube, o canal Mente Mestra, todas as pessoas do Facebook que me conhecem ou que querem encaminhar esta aula para outras pessoas, esta aula hoje está light. Uma aula assim maravilhosa, totalmente fora do Hotmart. Então ela hoje está livre, leve e solta. Hoje eu estou boazinha. Vamos ver o que é que sai por aqui hoje, nessa deliciosa aula. Espero que vocês continuem comigo, porque daqui a pouco a gente vai falar algumas coisas muito surpreendentes para a vida de todo mundo. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é, hoje pela manhã eu acordei assim, estou me sentindo a Mulher Maravilha. E coloquei no meu Facebook, no meu Instagram, coloquei assim, hoje acordei assim, como se fosse a Mulher Maravilha. E peguei a minha foto, fiz uma montagenzinha naquele perfil mesmo da Mulher Maravilha, sabe? Aquela extraordinária, assim. Então, o que é que aconteceu? Será que eu fiz tudo isso porque eu estava mesmo me sentindo a Mulher Maravilha hoje? Então, continuem comigo aqui que vocês vão descobrir isso daqui a pouquinho. Essa resposta eu tenho daqui a pouquinho para dar a vocês. Então, vamos começar a nossa aula hoje que está surpreendente. Querem aprender? Bora lá! Temos muitas novidades hoje, então vamos comigo. Então, nós estamos na aula 6, como eu já falei, não é? Vocês vão entender uma peça muito importante do mecanismo que ninguém nunca imaginou criar. Nenhum cientista no mundo conseguiu criar esse mecanismo. Nenhuma fábrica, nenhuma indústria, nada. Vocês sabem o que é um mecanismo, não é? É alguma coisa, uma geringonça. Uma geringonça é o que move, o que faz a roda girar. Então, isso aqui é o mecanismo. E vamos falar hoje sobre mecanismos, ok? Estejam atentos. Então, você vai entender sobre essa peça mais maravilhosa do mundo, que é esse mecanismo. Um mecanismo com o qual você poderá criar para si mesmo saúde, força, sucesso, prosperidade. Olha, já viram isso? Qualquer coisa que a gente deseje, nós vamos aprender nessa aula aqui como criar esse mecanismo para fazer essa engenhoca funcionar, certo? Então, que mecanismo é este que vamos fazer a descoberta do século? Já descobriram isso, mas eu só estou colocando uma pitadinha de pimenta no tempero. As necessidades são exigências. As exigências criam ação. E as ações, elas produzem resultados. Eu acho que quando era mais ou menos adolescente, eu escutava muito isso. Cuidado com as suas palavras geram ações, suas ações geram resultado. E às vezes a gente pensa até que essa frase, ela é um clichê, não é? Mas não é bem isso. Ela é uma verdade absoluta. Então, as nossas necessidades, o que nós queremos para a nossa vida, não é? Se a gente foca naquilo, se a gente presta atenção naquelas coisas que a gente tem esse desejo assim mesmo de alma, esse desejo ardente, se nós temos isso, essa necessidade é uma exigência. Essa necessidade, essa exigência, ela pode criar ações. E aí, a partir dessas ações que a gente cria, é que vamos ter os resultados para suprir essa necessidade que tínhamos, certo? Então, o processo da evolução
está construindo constantemente o nosso amanhã desde o agora. É nesse momento, o meu pensamento, o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou gerando nessa minha exigência, o que é que esse pensamento está produzindo essa ação que vai gerar esse resultado. Então, esse presente, esse agora, é o que está fazendo o minuto posterior. O daqui a pouquinho, o amanhã, o daqui a um ano, daqui a 10 anos. Mas é agora, é nesse exato momento que nós estamos nesse processo de evolução. O desenvolvimento individual, como o desenvolvimento universal, são graduais com a capacidade de volume sempre crescente. Nós estamos em um processo evolutivo. Tanto o universo, como o sistema, como nós, como seres humanos, estamos todos dentro desse processo, do macro ao micro. Estamos nesse desenvolvimento individual e evolutivo. Em sabermos disso, nós violamos um direito dos outros. Nós temos mais peso na consciência. Quando a gente está consciente que nós estamos nesse processo evolutivo e que nós não podemos violar o direito do outro dentro desse nosso processo, nós estamos com um sinal condicionado ao ideal superior. Ou seja, eu penso no meu bem, pensando no bem superior, no bem geral, no bem universal, certo? Então, a partir desse momento que eu tenho essa consciência de que eu sou um micro e que eu estou num processo evolutivo que vai ao macro e que é um ciclo de evolução, eu vou ter mais cuidado com o que eu desejo para mim, porque eu também estou desejando para o outro. Então, tanto isso vale para o bem, como vale para o mal. Se eu quero bem para mim, eu estou querendo bem para o outro. Eu não posso querer o bem para mim e desejar o mal para o outro, porque aí isso reverbera também contra mim. Compreende? Tipo, nós estamos numa bolha, e essa bolha é a mesma. Nós não estamos numa condição diferente do outro. Então, se queremos o bem, o nosso bem, temos que também estar ali preparados para o bem do próximo, para o bem do universal. Então, é este micro que está pensando neste macro. É esta minoria que está pensando nessa maioria. As nossas aspirações, os nossos desejos e esse manter relações harmoniosas, constantes com esse meu querer e ser um querer para o outro, é o que vai gerar os resultados. Porque, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse trabalho todo relacionado à mente humana, porque em algum momento da minha vida eu quis melhorar para mim essa relação que eu estava tendo com a minha própria mente. Eu não estava conseguindo os resultados almejados, o que eu queria. Eu não estava conseguindo resolver os meus problemas pessoais. Eu não estava conseguindo ter os meus anseios, os meus desejos realizados, produzindo, porque eu estava num processo preso na minha mente. Então, a partir do momento que eu descobri isso e que eu consegui resolver o meu questionamento como minoria, eu também tenho que pensar na melhoria universal. Eu também tenho que pensar na melhoria do outro, para que o processo seja um ciclo de evolução. Porque senão não tem razão, não tem sentido eu melhorar só a mim, não é? Se você está aí do outro lado, está compartilhando comigo aqui nesse momento, você deve estar em algum momento sentindo a mesma coisa que eu senti antes. E por que não eu não te ajudar nesse processo, nessa evolução, nesse questionamento, para que você entenda melhor como as coisas acontecem de maneira fluida, de maneira natural, saudável, próspera, abundante para a sua vida. Se eu conseguir esse resultado para mim, o universo vai me cobrar isso, para que se eu melhorei a minha condição, eu possa melhorar também a condição de outras pessoas. Isso já faz parte ali do mecanismo. Isso também é um mecanismo. Por quê?
Vocês sabem que se você abrir um relógio, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir um relógio, ele tem engenhocas que dentro dele, engrenagens, que é da mínima até a maior engrenagem que faz o relógio mover para que aconteça aquele mecanismo, ele perpassa num encaixe, para que todos andem com a mesma conexão, para que todos andem com a mesma função, o mesmo desejo, a mesma razão, no mesmo objetivo. Porque se não fosse assim, o relógio não funcionava. Esse mecanismo, essa engrenagem, não teria nenhuma funcionalidade. Então, o maior obstáculo em todo esse processo é o apego a ideias errôneas. É essa engrenagem pequenininha pensar que ela não tem função nenhuma ali naquele relógio. Ela está em sintonia como se ela fosse única e pensar que ela mantém o relógio funcionando sozinho, que esse mecanismo funciona individualmente. Então, isso são ideias errôneas e que atrapalham toda a evolução sistemática do universo e individual. Toda essa serenidade interior, toda essa inteligência universal que nós temos, nós só seremos receptores e transmissores a partir do momento que conectarmos, a partir do momento que entrarmos nessa sintonia e entendermos que esse mecanismo funciona de igual para igual. Não há melhor nem pior. Há engrenagem, há sistemas, um mecanismo que é único, que é um. Então, a partir daí, a gente vai ver que o pensamento, ele é produtor da mente. E a mente, ela é automaticamente criativa. Por si só, a mente é criativa. Porém, isso não significa, por exemplo, se eu estou num processo criativo, que eu vou mudar o processo criativo de Deus, que é o Criador, não é? Está nesse processo criativo maior. Não, o universo, Deus, ele tem o seu modus operandi. Ele não vai se adaptar à minha ideia. No caso, sou eu enquanto parte do mecanismo pequeno que vou ter que encaixar naquelas engrenagens, na engrenagem maior, certo? Para que aconteça essa magia, para que aconteça para que esse mecanismo funcione. Então, isso significa que nós podemos estar numa relação harmoniosa com o universo. Nós podemos entrar nesse sistema dessa harmonia, dessa prosperidade, dessa saúde, dessa abundância. E quando conseguimos isso, nós poderemos pedir qualquer coisa, ilimitado, infinito. E simplesmente nós vamos ter direito a isto, porque nós estamos dentro desse processo. Entramos nessa mente universal. E essa mente universal, ela é tão maravilhosa que é difícil entender os seus poderes. Nós nos tornamos tão longe de Deus com as nossas crenças, com as coisas do nosso dia a dia, com o que a gente aprende, não é? Que a gente termina se achando tão longe de Deus e não queremos entrar nesse mecanismo. Mas o nosso propósito de vida é esse mecanismo. É estar nessa união, nessa conexão. Então, a entender, quando a gente entende isso, quando a gente entende que os poderes de Deus, os poderes do universo, esses poderes universais dentro desse mecanismo, nos possibilita toda essas possibilidades, aí a gente se conecta. É o que a gente chama fé, não é? É o que a gente chama intuição, é o que a gente vai recebendo essas respostas. A gente vai se conectando naturalmente com isso. Imagina que, olha, voltando
a fazer essa ponte com as engrenagens de um relógio. Imagine que um relojoeiro tirou todas as peças do relógio. E depois que ele foi montar de novo, conectar, ele esqueceu de colocar uma. Esse relógio, por mínima que seja aquela pecinha que faltou, já não vai fazer parte do funcionamento do relógio. Então, é quando a gente está desconectado, quando a gente não está ciente do nosso papel nesse processo, as coisas não funcionam da maneira que devem funcionar, não é? Isso não quer dizer que Deus vá funcionar da maneira errada para com a gente. O relógio vai funcionar da mesma forma, o mecanismo funciona da mesma forma, mas a gente por si só não consegue colocar essa máquina para funcionar. Então já vimos que tudo isso é através de quê? Da nossa mente. É através da nossa inteligência como substância universal, como substância pura divina, certo? Então toda essa substância divina, ela está dentro da nossa mente através dos pensamentos. Então, como então se forma? Como é que a gente consegue esse efeito desejado? Como é que a gente vai entrar nesse mecanismo, não é? Vamos fazer outra comparação aqui. Digamos que pergunte para qualquer eletricista qual é o efeito da eletricidade. Você já parou para pensar qual é o efeito da eletricidade? Por que é que a gente está aqui agora conectado? A gente está aqui, tem um mecanismo que foi uma energia natural, né, que estava no universo, que era a eletricidade. Era uma energia no seu efeito maior. A eletricidade é uma energia pura, universal. Só que a gente, enquanto ser humano, passamos um longo período de tempo sem compreender esta eletricidade como uma energia. Desde os primórdios que o homem via trovões, não é? Como uma forma de energia. Só que ele nunca conseguiu se conectar a esta forma de energia e buscá-la para trazer algum benefício para a sua vida. Ele não conseguia, ele não estava dentro dessa engrenagem. Ele não estava dentro deste mecanismo. A partir do momento que vieram homens como Edison, não é? Como Thomas Edison, que descobriu um mecanismo que trouxesse esta energia, esta fonte maior de energia para o ser utilizada aqui na Terra, nessa fonte menor de energia, foi descoberta a lâmpada. Foi descoberto todos esses benefícios que a luz nos traz. E nem só tanto a luz, porque nós estamos conectados com inúmeras formas desta energia maior. E ela veio para aqui através desses mecanismos descobertos por uma mente conectada. Esta mente conectou-se ao universo e trouxe esta informação de uma energia para toda a humanidade. Ele não ficou com aquela informação para ele. Ele não usou aquilo só para o seu bem próprio. Se fosse assim, a gente não teria tido toda essa evolução. É disso que eu estou falando desde o começo da aula. É deste processo individual que vai se conectar com o todo e traz essas informações para a humanidade. E é disso que a gente fala em todas essas aulas. Por isso que percebamos, né, que estes mecanismos que nos trouxe a luz, o calor produzido também por essa fonte de energia, a força, né, a força da energia aqui para levar, produzir água, girar água, toda essa força de energia
utilizada, até a música, através da sua energia vibratória. Então, tudo isso são mecanismos para demonstrar a potência desta força de energia essencial e natural do universo. Uma das, né? A gente está aqui só fazendo um exemplo de como a gente consegue se conectar a as leis da natureza, as leis universais, as leis de Deus, do universo. Então, o que é feito, agora saindo da força, da energia como essa força, agora vamos para uma força também nossa, de conexão, que é o pensamento, certo? Este pensamento é um dos mecanismos para trazer essa força. Foi através do pensamento de Edison que trouxe esta conexão, esta informação. Então, o pensamento é a mente em ação, tal como o vento é o ar em ação. E assim sendo, tudo isso dependerá do completo mecanismo ao qual esteja unido. O vento também é uma força da natureza. Ela pode vir no mecanismo como um tornado, ou seja, para produzir uma geração também de força e energia da água. Ele pode vir como simplesmente uma movimentação dos rios. Então, são mecanismos para utilizar a força, certo? Então, aqui está o segredo do poder mental. Tudo depende do mecanismo ao qual nos unimos. É simples. Então, a gente passou a vida toda sem conhecer esta verdade. Então, de que mecanismo é que nós estamos falando? Como é que se comporta um mecanismo da nossa mente? Vamos ver isso aqui cientificamente falando, né? Sabe, Thomas Edison, que inventou a eletricidade? Pois é. Quem inventou o telefone? Graham Bell. E outros magos também, que trouxeram essa força do universo, da eletricidade, para a nossa vida. Todos eles utilizaram um mecanismo. Então, eles captaram como era que chegava essa energia até nós. Utilizaram de um artifício, um mecanismo, não é? Para eles, lugar, tempo e espaço se converteram apenas em uma coisa, na forma de falar sobre isso. Então, o que é que eles disseram? Alguma vez você parou para pensar que esse mecanismo que lhe foi dado para transformar o universo, que o poder onipresente é maior que todos esses homens? Alguma vez você parou para pensar que nós temos um mecanismo muito mais importante do que estes homens utilizaram para trazer essa grande força da eletricidade para a nossa vida? Alguma vez você parou para pensar o que seria da sua vida hoje se não fosse estes homens que trouxeram esta força universal para a nossa vida? Não, são coisas simples, não é? Que a gente não percebe que tem uma história por trás, tem um estudo, tem uma informação por trás disso. Mas nós não estamos acostumados a observar isso. Nós só estávamos acostumados a observar mecanismos físicos, como por exemplo, gostamos de observar como é que funciona um arado, um trator, o mecanismo que é utilizado para lavrar uma terra. Nós procuramos entender o mecanismo que é utilizado para um carro funcionar, não é? Quais são aqueles processos que é utilizado? Esses mecanismos daqui, terreno, a gente está acostumado a querer saber sobre eles. Porém, a maior parte de nós
permanece na mais absoluta ignorância a respeito do maior e mais importante mecanismo que jamais existiu na face da Terra. Chama-se cérebro humano. Esse mecanismo que foi o responsável por estes homens, grandes homens, inventores e outros, a trazerem estas forças universais até nós. Eles plantaram e colheram no seu solo fértil. Eles utilizaram desse mecanismo que eu estou falando agora, do cérebro humano, para transformar em um mecanismo que captasse outras energias universais. Mas o primordial foi a utilização do cérebro humano. Então, examinemos as maravilhas desses mecanismos. Talvez desse modo compreendamos melhor os diferentes causa e efeito. Vejamos uma coisa, minha gente. Eu já falei sobre a semente, o poder do plantio. Vocês têm uma sementinha, não é? Na mão. Esta sementinha que vocês têm, vocês vão plantar e vão colher. Seja o que for, vocês vão colher. Esta é a lei de causa e efeito. Nós temos o poder da colheita. Então, podemos tudo, nós podemos plantar o que quisermos, qualquer coisa na vida da gente. Qualquer coisa que a gente queira, nós podemos plantar. Desde que a gente tenha o reconhecimento que nós fazemos parte nós somos uma minoria que vamos fazer parte de uma maioria. Imagine se esses homens, eles que tiveram esses mecanismos para trazer eletricidade, imagine que esses homens ficassem com essas informações para eles. O que é que seria de nós hoje, aqui sem internet, sem telefone, sem eletricidade? Eles utilizaram um mecanismo, não é, deles, individual, em prol de uma maioria, em prol de um universal. Então, em primeiro lugar, tem que perceber que é muito grande, né? Nós nos vemos nessa importância, temos que nos ver nessa importância de utilizarmos o nosso mecanismo, nosso poder de plantar para a nossa individualidade, mas também para a universalidade. Porque quanto mais a gente pensa no outro, né, em transformar a vida do outro e fazer com que o outro participe dessa evolução, mais a gente consegue colher bons frutos. Então, o que nós temos? Nós temos um mundo onde nós somos onipotente, onisciente e onipresente. Que esse poder, ele nos leva a conhecer, né, ser onisciente, conhecer todos esses mecanismos que fazem com que a gente desenvolva todos os nossos desejos, realize, manifeste todos os nossos desejos. E nós somos onipresentes porque nós fazemos isso com a nossa sementinha diariamente, construindo, observando ela, sabendo qual é o solo que ela vai ser plantada, sabendo em que momento ela tem que ser plantada, em que fase, não é? Sabendo o tipo de terra que vai ser nutritiva. Então, tudo isso é a onipresença. E a onipotência é o poder de você escolher tudo aquilo que você quiser para o seu plantio. Tudo, tudo, tudo. Mas isso tudo está relacionado ao nosso propósito e fé. Nada é fora do propósito e fé, minha gente. Tudo. Olha, a fé é esse direito de plantar, essa certeza de que sua plantinha vai dar bons frutos. Essa certeza se chama fé. Certeza absoluta. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu sou mulher de muita fé. Vocês não têm ideia. Quem me conhece sabe muito bem que eu tenho um poder. Eu nem sabia que eu tinha isso aqui tão grande dentro de mim. Eu só sabia que eu
eu tinha todos os meus desejos realizados. Tudo que eu desejava eu conseguia. Eu não sabia que eu estava utilizando esses propósitos aqui, essas ferramentas aqui. Eu já utilizava isso sem perceber, sem conhecer. Imagina agora conhecendo, né? A gente tem que se deliciar com esse conhecimento. Então o propósito, isso é o nosso propósito também. Eu já tinha essa curiosidade em saber como é que as coisas aconteciam para mim. De uma maneira tão clara, tão objetiva, tão precisa. E eu fui buscar essas informações, porque eu tenho o desejo de transformar também a sua vida. Fazer também com que os seus propósitos, a sua fé, seja a sua colheita fértil. Então o propósito tem que estar de acordo com a lei do nosso ser. A nossa ideologia, a nossa vontade, nosso desejo tem que manifestar-se para mim, mas também para o outro. Eu estou fazendo a minha, como se fosse a minha missão. O meu propósito é tudo que eu aprendi através desses conhecimentos aqui, eu passar para os outros, eu transformar. Como eu disse, Graham e Edison, jamais eles poderiam ter tido esse mecanismo tão forte de trazer uma energia universal somente para eles. Isso era incapaz. O ser humano, nesse processo evolutivo, essa devolução para os outros, essa engrenagem faz com que as coisas funcionem. Esse é o desejo divino da evolução, ser através de mim para com o outro. Esse processo criativo, construtivo, de desejar para mim, de criar para mim, criar para o outro. Esse processo de evolução tem que haver. Então, nossa fé deve ser suficiente e forte para gerar essa corrente de força, suficiente para trazer o nosso propósito à manifestação. A nossa fé é isso, essa certeza absoluta de que a nossa sementinha que está aqui na nossa mão, ela vai gerar esse fruto, essa coisa maravilhosa que a gente deseja ardentemente. Mas isso precisa de cuidado. Você tem uma sementinha na sua mão, você quer o seu emprego, você está ali zelando por ele, observando, né? Tendo todo o zelo, porque você quer isso, é o seu desejo. E esse seu desejo, ele precisa ser nutrido de amor, carinho e cuidado. Esse seu desejo é essa fé. Essa fé, essa certeza. Esse seu desejo, esse propósito, é a fé que vai fazer essa manifestação. Mas essa fé, ela não é uma coisa religiosa. Ela é uma certeza única, vinda dessa força dentro de você. Esse fluxo de energia vital que nos une através de, que nos conecta através do nosso cérebro, do nosso pensamento, nos dá a certeza de que essa onipresença está aqui, que essa onisciência está aqui, que essa onipotência está aqui. E quando você tem a certeza disso, não há dúvida. Por isso, é como diz na Bíblia, faça-se segundo a sua fé, faça-se, transforme-se, seja o que você quiser ser, plante o que você quiser plantar, colha o que você quiser colher, a saúde, a prosperidade, tudo você tem esse direito, é um direito natural dessa força que está te dando. Então, por isso que esse ensinamento é muito importante para desmistificar coisas externas que vinham nos limitando, nos dando incapacidades de ser. Mas esses efeitos, se você já está com esse conhecimento agora, é incapaz de parar. Será incapaz de você não se mover diante deste conhecimento. Este conhecimento é importantíssimo para a sua vida e para a vida da humanidade. Porque quanto mais a gente manifesta os nossos desejos, mais certeza a gente tem sobre essa lei de causa e efeito, mais a gente faz pelos outros, mais a gente ensina aos outros. E esse é o nosso propósito. Os efeitos que produzem no mundo exterior. O que eu estou produzindo através desse conhecimento para o mundo exterior são os resultados da ação e reação do indivíduo sobre o universo. Essa engrenagem tem que caminhar desde o pequeno ao grande, tem que se engajar, tem que se mover, tem que produzir. Essa é a nossa função da nossa manifestação, que a nossa manifestação é essa
força, não é? Isso é muito bom, isso é muito bom. Adoro. Então, este é o processo que nós chamamos de pensar, né? O pensar, ele é nutrido por coisas externas boas. O pensar bom, o pensar construtivo, o pensar criativo. Porque, olha, se nós amamos música, flores, literatura, se nós nos inspiramos no gênio da arte moderna, da arte literária, da arte antiga, não é? Essa contemplação com o bom e com o belo faz com que a gente produza bons frutos. Faz com que a gente tenha esse pensamento nutritivo. É como se fosse um fertilizante para a nossa semente gerar, para a nossa semente se fortalecer dentro da terra. O externo que a gente deve dar valor, que a gente deve aceitar, que venha para a nossa terra aqui, que é o nosso consciente, que seja plantado no nosso subconsciente, é o bom, o belo. A contemplação da natureza, dos animais, das crianças, da beleza, da música, da poesia, da literatura, da arte. Essa contemplação é que faz essa semeadura ser produtiva, ser frutífera, que gere bons frutos. Cada beleza que você vê, que você reage, precisa da sua contrapartida, dessa devolução, dessa reverberação da força dentro de você, dessa movimentação vital. E corresponde isso ao seu cérebro em fazer apreciar, em contemplar. O próprio Jesus saía para contemplar. Essa contemplação é vital na nossa vida. Esse é um dos segredos do nosso cérebro ser uma fonte de virtude e de manifestação. Não há uma só virtude ou princípio no armazém da natureza que o cérebro não possa expressar. O cérebro é o mundo em embrião, pronto para se desenvolver no momento que for necessário. Isso é muito importante a gente conhecer esses mecanismos, porque a partir de agora vocês não poderão mais voltar atrás com essas informações. Essas informações são riquíssimas para a vida de vocês. Essas informações são necessárias para que a gente evolua em conjunto, todos nós. É uma evolução que vocês não têm, sem precedentes na humanidade. O conhecimento. Se você pode compreender que esta é uma verdade científica e uma das maravilhosas leis da natureza, assim será mais fácil conseguir compreender o mecanismo pelo qual se gera esses resultados extraordinários. Vocês já pararam para pensar que força tem essa informação na vida de vocês? Na minha, eu inconscientemente, sem saber que era assim, eu já manifestava as coisas da minha vida assim, do nada. Eu queria, tinha, eu queria, tinha. E eu ficava, absurda, não é? Vou contar só uma coisinha a vocês. Eu hoje moro em Portugal, mas quando conheci meu marido pela internet há 10 anos atrás, eu simplesmente, depois que eu sabia que era aquela pessoa, eu montei uma foto de uma foto dele, depois tem uma foto minha assim, eu montei as duas fotos que pareciam que nós estávamos juntos naquela situação ali. E virou uma realidade. E virou uma manifestação. Porque eu peguei aquela sementinha que estava ali para o meu solo fértil, que estava à espera daquela sementinha, eu cuidei daquela sementinha, eu imaginei que aquela sementinha ali estava pronta, eu preparei a terra, eu fiz todos os detalhes para que aquilo ali desse frutos, entendeu? Então, quando a gente sabe, é batata. Não há uma manifestação que a gente não faça. Então imagina que poder você tem na mão a partir dessa informação. Ainda tem quem não esteja pronto para isso.
Na época que Jesus Cristo falava isso, metaforicamente, naquele tempo, muita gente ainda não estava pronto para essas verdades. Este livro foi escrito em 1916. Este livro foi tirado de circulação, porque nem todo mundo poderia ter estas informações. Porque não convinha para muitos dar o poder a todo mundo. E o processo que a gente está fazendo hoje com esse conhecimento é o inverso. É que quanto mais a gente tem essa informação, mais a gente evolui, porque não vai haver escassez de nada. Qual a escassez que tem uma pessoa que é onipotente, onipresente e onisciente? Que tem toda a força e poder dado por Deus, que manifesta isso em todo momento da sua vida. Seja na saúde, seja no emprego, seja no relacionamento, seja em tudo, da coisa mais simples à coisa mais complexa. É uma verdade. E ainda assim, não tem ainda algumas pessoas que não estão aqui, que não estão predispostas a essa mudança. Tudo no seu tempo, não é? Mas bem, falando isso agora cientificamente, eu vou explicar para vocês o que Dr. Joe Dispenza também já diz isso nos seus livros. Como é que é o processo fisiológico, né? A gente pensa, esse pensamento, ele vai para o nosso sistema nervoso. E esse sistema nervoso, essa informação dentro do sistema nervoso, ele tem quase como se fosse a mesma função da bateria no telefone. Ele dá força, ele leva um circuito elétrico para o restante do corpo. Então, essa força, ela vai fluir na corrente sanguínea. Essa força energética. É através desse canal, desse impulso de pensamento, dessas ondas eletromagnéticas, que esses pensamentos vão gerar a nossa força vital, a nossa energia, a nossa saúde, a nossa vida. Isso quem faz? Primeiro é o pensamento. Só que quem trabalha com isso é a nossa parte do subconsciente. Só que tem um detalhe. Se você pensa uma coisa ruim, o seu consciente é quem libera toda a informação para o subconsciente. À medida que você pensa uma coisa ruim, você liberou subconsciente, é como da Bíblia está lá, o homem e a mulher, não é? O subconsciente é a mulher, o consciente é o homem. O homem determina, a mulher acata. O subconsciente acata tudo deliberadamente. Que o consciente falou, ele foi. Então, se a gente não está no processo consciente de saber quais as informações que estão vindo para o nosso cérebro, é que você está jogando todo tipo de semente no seu solo. E toda esta semente vai germinar de alguma forma. Seja ela boa, seja ela ruim. E essas informações podem se transformar em doenças, vão para a corrente sanguínea. O sangue, através das veias e artérias, encaminha para o restante do corpo. Se ela vem uma má semente, né, vai sair um mau fruto. Então, todo o nosso corpo físico, ele é organizado a partir do pensamento. Todo. Órgãos, células, todo. Então, o que é que acontece? Se você não tem esse processo de consciência, de vigília, de cuidado, de zelo, você está transformando a sua vida em ladeira água abaixo.
Porque tá tudo indo, tudo. O lixo, as coisas ruins, vai chegar um momento que vai poluir, que vai impedir. Porque tem que fluir. Essa energia, ela tem que fluir livremente pelo nosso corpo. E ela, quando não flui, se há algum impedimento, se há alguma coisa que está errada, se empacou, é como um rio. Começa a jogar pedras dentro de um rio. Começa a jogar pedras, pedras, pedras de diversos tamanhos. Vai chegar um momento que o rio parou, vai procurar outro curso. E nisso, transforma a área natural, não é? Então, nós somos o templo de Deus vivo. E essa é a verdade de ser o templo de Deus vivo, estar em constante fluxo com Deus. O mental é este fluxo. A nossa mente se conecta com a mente de Deus e nos torna e nos torna perfeito. Mas isso sob a nossa própria permissão, escolha, decisão. E essa falta de controle altera os resultados. Porque a gente, sem controle sobre esse mecanismo, imagina um trator descontrolado no meio de um terreno. Um mecanismo descontrolado. Perdeu o prumo. O que é que acontece? Não vai estragar toda a plantação. Não é? Tudo descontrolado, fora de controle, não dá resultado. Então tem que ter muito zelo, cuidado, vigília com os pensamentos. É a partir daí que a gente tem a nossa manifestação. Que a gente causa. Cada pensamento põe a célula do cérebro em ação. A princípio, a substância sobre a qual dirige o pensamento não responde, porém, se o pensamento está suficientemente refinado, concentrado, essa substância responde e se expressa perfeitamente. Se a sua maquininha, se o seu mecanismo está funcionando bem, se os seus pensamentos são bons, sua maquininha está ali, suas células funcionando em ação, sua substância toda plena, saudável, você vai ter bons resultados. Você vai manifestar tudo que quer. Então, esta influência da mente, que a mente pode exercer por qualquer parte do nosso corpo. E quando ela faz esse processo certinho, ela elimina qualquer efeito indesejável. Ou seja, nós temos a certeza de que tudo dará certo. Uma perfeita concepção, entendimento das leis que governam no mundo mental são de um valor inestimável nas transações de negócio, pois desenvolve poder de discernimento e dá clareza e compreensão e apreciação dos fatos. Sabe qual foi um dos homens que leu este livro e que transformou sua vida? Bill Gates. Bill Gates disse que mudou a vida dele plenamente. E fora Bill Gates, muitos dos que estão hoje em ascensão aqui nessa década, como T. Haver, que escreveu O Segredo da Mente Milionária, Napoleão Hill, Bob Proctor, Louise Hay, aquela que escreveu o livro O Segredo. Todos esses escritores e que estão aqui hoje dando aulas com Anthony Robbins, todos esses têm a base deles neste livro, nestes ensinamentos.
da chave mestra. Nestes, exatamente neste. Este livro foi escrito em 1916. Charles Anel, ele enviava por semana, durante 24 semanas, o material para ser estudado. Em 1916, custava $1.500 para ter acesso a essas informações. E ele dizia que cobrava muito alto porque não dava pérolas aos porcos. Isso ele não estava menosprezando as pessoas a dizer isso. Ele estava querendo dizer que nem todo mundo está preparado para ouvir isso ainda. Jesus, quando veio e disse essas mesmas coisas com outras palavras, mas disse essas mesmas coisas, nem todo mundo há 2000 anos atrás estava preparado para ouvir isso. Mas já há uma evolução. Há muita evolução nesse entendimento já. E quanto mais a gente evoluir, quanto mais a gente ajuda os outros a evoluir, mais rapidamente esse mecanismo anda. O homem que busca em seu interior, em vez do seu exterior, ele pode fazer uso dessas poderosas forças que finalmente determinaram o rumo de sua vida. E assim, há uma vibração, contudo, para mais e melhor, mais forte e mais desejável. Essa engrenagem de um para os outros. É esse eu aprender e ensinar para os outros, para que a gente consiga, que as pessoas entendam que é tão fácil. É tão fácil a gente conhecer esse mecanismo fabuloso da nossa mente, do nosso pensamento. Mas esse processo ele tem que ser interno. Vocês já viram alguma semente nascer fora da terra? Pode até nascer, mas ela precisou ali de uma temperatura, de uma, né, de estar no lugar certo, na hora certa, como é que eu posso dizer? Das circunstâncias estarem a favor para que ela produzisse, para que ela gerasse. Aí é o acaso, não é? Que às vezes acontece, mas o lugar da semente é na terra. O lugar da semente é na terra. Então, o lugar do nosso pensamento, das nossas certezas, da nossa fé, do nosso propósito, tem que vir do interior. Não pode ser externo. As nossas crenças, as nossas aceitações de pensamentos externos, principalmente negativos, eles mudam a nossa vida e a gente aceita inconscientemente. Então, a gente tem que ser vigilante mesmo no nosso processo mental. Diário, contínuo, constante. Constante. Orai e vigiai. Orai, vigiai tudo que você pensa. Tudo que você ouve, toda informação que venha com coisas erradas, que vai lhe impedir de ser melhor, de ser próspero, de ser rico, de ser abundante, de ser saudável. Tudo isso vem com o intuito de não deixar você evoluir. Porque o propósito do homem aqui na Terra é a evolução plena, total. Ninguém imagina uma árvore dar um fruto. Vocês já imaginaram uma macieira plantou uma macieira e ela na vida dela para dar uma maçã todinha. Passou a vida toda para dar uma maçã. Não é escassa. Não é escassa, não há escassez na nossa vida. A escassez é um fruto, é um produto da semente humana na vida da gente. Com propósito de nos manipular, de nos governar, não é? Isso é uma verdade. E esse propósito, a gente muda essa chave quando tem consciência disso. De dizer, não vou ser manipulada por ninguém. Eu domino a minha vida, eu escolho as sementes que eu vou plantar. Mas depois que eu escolho a semente, é como aquela questão o dono do boi é que engorda o boi, não é?
É o dono, o olho do dono é que engorda o boi. Por quê? Porque vem a atenção. Depois que a semente está plantada, tem que olhar para ela, para o entorno dela, para não deixar nada chegar ali e vir uma erva daninha ou um bicho e comer. Tem que olhar o seu entorno, tem que estar vigilante, tem que estar concentrado naquela frutinha, vir lá e regar, olhar, né? Tem uma vigília, uma concentração, uma atenção para que aquilo ali desenvolva aquela semente. Desenvolva o pensamento que vem para a nossa mente, tem que ser bem observado, orientado, para que ele desenvolva, para que ele germine. Quem é que já assistiu o filme Divertidamente? O filme Divertidamente, ele fala exatamente isso, uma criança, não é, que tinha pensamentos misturados com emoções, porque tem a parte da emoção aqui nesse processo do pensamento, e que pronto, ela estava ali, cada vez que ela tinha um pensamento, uma ideia, aqui vinha uma bolinha assim para o cérebro dela, que ia fazer as conexões neurais para os desejos dela, para as aspirações dela. Só que acontece que toda vez que ela tinha determinados pensamentos ruins, ou sensações e emoções ruins, aquela bolinha, que era como se fosse uma pedrinha para chegar até o desejo dela, apagava. Queimava aquela conexãozinha neural. Certo? Então é isso que acontece com os nossos pensamentos. Você deseja um carro, né? Aí você começa a pensar nele, pega aquela sementinha. Aí você quer aquele carro. Aí você vai ver a marca, você vai perceber ele, vai olhar para ele, vai sentir o cheiro dele, não é para pensar como é que ele vai chegar até você. Ai, mas eu ganho só um salário mínimo, eu nunca vou ter esse carro. Então, esses pensamentos contraditórios queimam aquelas pedrinhas que iam levar para o seu desejo. Então, você mesmo cancela todas essas possibilidades, todos esses caminhos que iam levar para aquilo. Então, é uma atenção no pensamento para que não deixar nada vir tirar aquele foco. E depois as pessoas que têm essas informações são tão raras que algumas pessoas dizem até que são iniciadas, são as iniciadas. Porque são raras as pessoas que têm este tipo de conhecimento sobre como controlar a sua mente para que tenha tudo o que quer, para que tenha todo o movimento, não é? Orientado, zelado, vigiado, para que as coisas aconteçam na sua vida de forma natural, de forma plena, saudável. Então, a atenção desenvolvida é a característica distintiva de cada homem ou mulher de sucesso e é a maior habilidade pessoal que se pode adquirir. A atenção desenvolvida é a maior habilidade que uma pessoa pode adquirir. Por isso que esse curso é em 24 semanas. Por isso que esse curso no final tem exercícios que é para fazer diariamente, porque é uma atenção desenvolvida. Exercícios de atenção, de concentração, desenvolvido para estimular o nosso cérebro, para que a gente consiga fazer estas manifestações acontecerem o mais rápido possível, o mais fácil, o mais controlado, certo? Porque isso tudo, gente, só é um mecanismo, que foi o mesmo mecanismo que os físicos, esses grandes físicos, utilizaram para trazer a eletricidade aqui para a nossa vida. Senão a gente não estava utilizando aqui hoje luz,
E imagina a gente agora dizer, olha, Thomas Edison descobriu a energia, trouxe a energia para cá, para a Terra, né? Tirou lá dos trovões tudo, conseguiu um mecanismo que chegasse aqui até a gente. Mas agora eu quero viver no escuro. É uma escolha. A mesma coisa acontece com isso aqui que a gente está aprendendo agora. Depois desse conhecimento aqui, é uma escolha querer continuar a viver no escuro. É uma escolha querer continuar sendo pobre. É uma escolha querer continuar sendo infeliz. É uma escolha querer continuar sendo doente. É uma escolha. Cada um tem a sua escolha. Mas não pode se dizer que não tem conhecimento. Porque se as pessoas que conseguiram, sabiam disso. Sabiam. Todos os que tiveram grandes poderes sabiam disto. Que eu estou dizendo aqui agora. Certo? Então, o poder da atenção pode-se entender mais facilmente comparando como se fosse uma lupa. A partir de agora eu estou dando uma lupa na mão de vocês. Qual o poder que tem uma lupa? Uma lupa pode trazer, um mecanismo que pode trazer os raios solares com tanta força para onde a gente coloca o foco que queima. Isso é um mecanismo. É um mecanismo que focou, deu atenção para aquele raio chegar até um papel ou uma planta ou uma madeira e queimar. Produziu a força daquele elemento natural aqui. O pensamento e a atenção do pensamento, a concentração, o poder de controlar o pensamento e de ter atenção quando eu quero uma coisa, quando eu quero manifestar, quando eu desejo uma coisa, a atenção daquilo, da maneira que eu desejo, da maneira que eu quero, da maneira que eu vou fazer isso se manifestar na minha vida, é a lupa. Esse olhar, esse cuidado, certo? Então, assim, é o poder do pensamento. Permita o poder dissipar, dirigindo o pensamento de um objeto a outro. O que é que acontece? Se eu estou aqui olhando ali para aquela luz e eu viro para olhar para essa luz, onde é que está o meu foco? Não tem foco. O poder do pensamento é permitir que eu foque exatamente naquilo e não me distraia. E não me distraia com outras coisas. É focar nisto. É fazer com que isso aconteça visceralmente na minha vida. É o desejo ardente, profundo, que eu quero isso, dessa maneira. Eu quero dessa cor, desse jeito, nesse tamanho, certo? E nada vai ser impossível com esse mecanismo que eu estou ensinando aqui a vocês agora. E só é em uma aula que eu estou falando isso, olha. Só estou aqui na aula 6. São 24. Para ensinar inúmeras outras coisas. Eu estou num pedacinho da ponta do iceberg. Mas é muito bom, não é? Então, gente, sem atenção não existe manifestação. Sem atenção não existe manifestação. Se eu não tenho atenção àquilo que eu quero, se eu não observo, se eu não cuido, se eu não zelo, se eu não olho, se eu não vigio, não acontece. Certo? É quase como aquela história. Se eu não sei para onde eu vou, para qualquer lugar serve. E quer saber mais? Os homens de negócio, de sucesso, eles demonstram constantemente a gente isso. Eles só estão perto de pessoas que tenham os mesmos objetivos que eles.
que tenham os mesmos desejos, os mesmos anseios, as mesmas vontades, porque aquilo impulsiona eles a pensarem daquela maneira. Aquilo faz com que eles tenham sucesso mais rapidamente. Eles utilizam aquele mecanismo porque sabem que não desfoca. Todos estão pensando da mesma forma. Todos estão conectados. Todos estão somente fortalecendo aquele objetivo. Então, eles estudam sobre aquilo, eles pensam sobre aquilo, eles fazem sobre aquilo, eles focam sobre aquilo e pumba! Sucesso! Então, essas pessoas sabem exatamente isso. E preste mais atenção ainda. Uma única ideia pode valer milhões de dólares ou de euros. E estas ideias podem vir somente aos que estão receptivos a ela, aos que estão preparados para ela, para recebê-la, aos que estão em um estado de ânimo de sucesso. O pensamento é a semente. O pensamento é a ideia que vai nascer desse pensamento frutífera, próspera, abundante, saudável, plena, cheia de energia, cheia de força, cheia de vitalidade. Esta ideia vem toda perfeitinha, porque você está todo perfeitinho. Seu pensamento está todo perfeitinho. Seu cérebro projetou neurônios perfeitinhos, que produziram sangue perfeitinho, que estão no corpo perfeitinho, saudável. Isto é, pumba, plantar no solo fértil e colher frutos saudáveis, perfeitos. Observem um grande produtor de alguma coisa. Os maiores produtores, aqui, por exemplo, em Portugal, os maiores produtores de vinho e de azeite são os que não deixam colocar veneno nos seus produtos. Quanto mais natural for o produto, mais bem qualificado. Quanto mais natural for seu pensamento, mais bem qualificado. É uma lei natural do universo. Entende como é perfeita a natureza? E a gente tem que observar isso. A gente tem que respeitar isso. Senão a gente não consegue o resultado preparado, pronto, certo. Então os homens estão aprendendo a se colocar em harmonia para que isso ocorra. Você tem que estar num estado de harmonia para você ter essas certezas todas, não é? E essa mente harmoniosa se conecta com a mente universal, que é harmoniosa. Então, todo mundo que está estudando sobre isso, está aprendendo sobre essa unicidade. Eu sou uno com Deus. Eu sou uno é saber que eu e o outro somos um. Eu não posso desejar mal ao outro se eu sou ele. Estou desejando a mim. E qual a resposta que eu vou ter a mim? Para mim? É o que eu desejei ao outro. Por quê? Eu colhi o que eu plantei. É simples. Então, os pensamentos, esses pensamentos estão sendo modificados hoje, neste tempo que estamos vivendo. Ainda bem. Estamos aprendendo mais. Estamos constatando mais dessas circunstâncias. E o ambiente segue em direção ao progresso mental e espiritual. Estamos constatando que este crescimento se segue com a ação que está dando inspiração,
Com a oportunidade que segue a percepção, sempre o espiritual primeiro. Depois, a transformação em infinitas e ilimitadas possibilidades de sucesso. Porque nós somos infinitos e ilimitados. Nós não temos limites. Olha para o universo e vê onde é que está o limite. Se somos somos ilimitados. Nós podemos tudo. Nós podemos. Mas esse poder não é poder sobre o outro. É o poder para com o outro. É isso que eu vou dizendo desde o começo da aula. O mecanismo que faz com que eu traga até mim uma certeza, não é? Como é que eu posso dizer? O mecanismo que traz até mim uma lei universal tão boa, tão próspera, tão certa, tão natural, que o meu pensamento vai dar bons frutos na minha vida, é que eu estou fazendo isso para mim e para o outro. Porque eu faço parte de uma engrenagem que, se qualquer coisa ali der errado, toda a engrenagem para. E como estamos num processo evolutivo, universal, mental, não é, espiritual, nós somos essa mesma engrenagem. Não está nada fora. Somos o individual manifestado no universal. E estas possibilidades, tanto individuais como universais, são infinitas, inesgotáveis. Mas a gente só vai ter isso na nossa vida quando a gente entender que isso também é para o outro. Certo? Quando a gente entrar dentro da engrenagem. Então, o pensamento é o processo pelo qual podemos absorver a essência do poder e mantê-la em nossa consciência interna até que se converta parte da nossa consciência normal. Então, quando a gente vai treinando isso, treinando, vai chegar ao ponto da gente não precisar mais treinar. Porque o nosso cérebro, ele se processa da mesma forma que o nosso corpo. Se eu vou todo dia fazer exercício físico, vou movimentar um braço, movimento. O que é que vai fazer com esse braço? Digamos que eu tô aqui, ó. Todos os dias, acordo de manhã e pego uma barra de ferro e faço exercícios neste braço por 10 minutos. Todos os dias, 10 minutos. Ao passado de 2 meses, o que é que vai estar acontecendo com esse braço? Desenvolveu, não é? Os músculos, porque o sangue circulou com mais fluidez, fez as células processarem mais, trabalhou melhor a musculatura, as células, o tecido, fortalecia esse braço. No entanto, este braço eu deixei imóvel. Das duas, uma. Se eu deixar ele por muito tempo imóvel, ele vai atrofiar. E este vai desenvolver. Eu vou ficar com um braço desenvolvido e o outro atrofiado. É a mesma coisa. Nós funcionamos da mesma forma. Nós somos universal, uno, mais. Desenvolvemos ou atrofiamos. Desenvolvemos ou atrofiamos. E depois? O que é que vai acontecer? Se eu quiser desenvolver, posso desenvolver, vou ter o meu tempo, não é? Nem todo mundo está preparado para desenvolver naquele momento. Porém, se eu entro no processo, o meu corpo todo vai estar desenvolvendo. Eu não vou ficar com uma disparidade de coisas. Então, a mente consciente, a mente individual é isso. Essa consciência de que eu sou o todo e que eu preciso andar e fluir igualmente. Igualmente com os outros. Porque é um processo de desenvolvimento. É um processo de evolução. Ninguém evolui sozinho. O método para consegui-lo é a prática persistente de alguns princípios básicos.
segundo explicado aqui nesse sistema da chave mestra. Então, quais são os princípios básicos para desenvolver isso? O hábito. O hábito de fazer este estudo, de ter pensamentos bons, de observar, da atenção, da concentração, do estudo, do interesse. E o homem que fizer isso, ele vai mudar, vai melhorar, vai reconstruir-se, vai se colocar no seu ambiente, que é o natural do universo, vai dominar todo o seu destino. E a conclusão é toda a sua mente, que agora já está consciente do poder do seu pensamento correto, vai estar em ação construtiva e ninguém te segura mais. É isso. Ninguém segura uma pessoa que está no processo evolutivo. Ninguém. Então vamos estudar? Pronto, por hoje é só, pessoal. Foram muitas emoções. Mas eu esqueci de falar. O que é que se passou com o meu primeiro post hoje? Eu coloquei lá uma Mulher Maravilha, né? Eu fui ao Canva, foi ao Canva, acho que foi, e troquei, né? Fiz uma montagem lá. Eu fiz uma montagem da minha imagem com a Mulher Maravilha. Então, o que é que acontece? Eu utilizei um arquétipo. O que é um arquétipo? Eu fiz a minha mente entender que eu era aquela pessoa. Eu olhava para aquela foto, me visualizava com aquele corpão, toda poderosa, maravilhosa. Isso foi propositalmente para enganar a minha mente? Sim. Hoje foi como um exercício. Por quê? Eu hoje não acordei nada bem. Nada, nada, nada. Eu vi um doente, uma sinusite, que eu ainda estou em processo de autoconhecimento para saber por que é que eu ando com essa danada. Então, o que é que acontece? Essa minha sinusite, hoje não me deixava sair da cama. E eu, peraí que agora eu vou fazer um exercício com você, sua mente. Então, programei a minha mente para acreditar que eu não estava doente. E eu estava saudável, maravilhosa, poderosa, linda, estonteante e que tinha toda a força do mundo. Então, do jeito que eu acordei hoje, ninguém saía da cama. Ia ficar lá, remoendo. Ai, que eu tô doente. Ai, que eu tô com dor de cabeça. Ai, que eu tô com febre. Ai, que isso, que aquilo. Não fiz nada disso. Eu dei o comando à minha mente, ao meu pensamento, que eu hoje era uma mulher maravilhosa. E através desse arquétipo, sabe o que aconteceu comigo hoje? Fiz faxina na casa, limpei todos os móveis, enfrentei o inimigo, que era a poeira, o pó, o pelo, que eu sou muito alérgica a tudo. Então, eu disse, eu mando no meu corpo, hoje eu sou a Mulher Maravilha, hoje eu vou vencer o meu inimigo. E eu trabalhei tanto hoje, tanto, que nem lembrei, nem fiz pra sinusite, nem pra nada. E fiz o meu trabalho aqui hoje, estou aqui gravando até, hoje são quase 10 horas da noite aqui, e eu aqui, ó, pumba. E é isso, utilizar o arquétipo, um arquétipo é uma imagem que você pode utilizar de um animal, ou de um poder, tipo uma coroa, alguma coisa assim. Muitos, quem sabe disso, usam. Os Estados Unidos usam o arquétipo da águia, né? Para as pessoas lá identificarem que são fortes, que têm boa visão, que têm
voam alto, que são sempre bem-sucedidas. Isso é um arquétipo. Isso é muito importante a gente utilizar, principalmente quando a gente quer trabalhar com o nosso cérebro ainda nesse processo de construção. Utilizar a força do arquétipo é utilizar uma manipulação do cérebro para buscar o que você está querendo ser, o que você está querendo almejar com aqueles pensamentos. Então hoje eu passei o dia de Mulher Maravilha aqui em casa, certo? E vou me despedir de vocês aqui hoje com a Mulher Maravilha. Beijinhos, meus queridos. Até a próxima aula. Até logo.